Bom dia e vamos embora logo com isso? Porque são muitos trabalhos, muitos contos, muitas coisas bizarras para sair da cabeça do Machado de Assis. Vambora. Machado de Assis chama Joaquim Maria de Machado de Assis, um escritor realista iniciando o realismo no Brasil com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi autodidata, aprendendo a ler sozinho com 14 anos de idade. Pois era filho de pais muito humildes e não tinha muito na época para começar a estudar numa escola de verdade. E antes de começar com o livro, só para deixar claro, a história se passa no Brasil Imperial, lá para, assim, começo da Revolução Industrial, tá bom? Vambora. Inácio é um garoto que tá levando bronca do solicitador Borges e que, para essa briga, é uma mulher chamada Dona Severina, a mulher do Borges. No livro ele fala que o Inácio é meio burrinho, que o pai dele é cabeleireiro e mandou ele ali para trabalhar, na esperança de que quando o Inácio crescer, ele iria conseguir um emprego bom como do solicitador, que ganhava muito dinheiro. O Inácio era muito quieto, muito simples, assim, na dele, no canto dele, ninguém mexe com ele, ele não mexe com ninguém. Ele sempre vivia de cabeça baixa. Por conta disso, ele nunca viu o rosto de Dona Severina, só os braços dele. E Inácio se apaixonou pelos braços dela. E diversas vezes ele queria sair daquela casa, abandonar aquilo ali, porque a vida era uma bosta, porque o Borges sempre ficava xingando, enchendo o saco dele, bem pique pai abusivo, sabe? E todas as vezes que ele não saiu, é porque ele estava apaixonado pelos braços de Dona Severina. E depois de um tempo, a Dona Severina começa a suspeitar que ele tá gostando, que o Inácio tá gostando dela. Mas ela não quer, tipo assim, acusar o coitado sem provas. Então, ela começa a observar ele mais de perto, só pra ter certeza. E ele gosta, ela descobriu isso. Mas, tipo assim, ele não fez nada de ruim, ele não desrespeitou ela, ele não. Tipo assim, ele não fez nada. Por causa disso, Dona Severina decide só não falar pra Borges pra não ferrar o coitado, já que ele não fez nada. E ela só começa a agir mais friamente com ele. Mas, felizmente, pro nosso mano Inácio, eventualmente ela parou com isso. E, tipo assim, ele percebeu que do nada ela ficou fria, mas do nada ela voltou ainda melhor, mais carinhosa, mais amorosa, assim, quase como uma mãe. E ele com isso foi a loucura. Calças em chama, puberdade no auge, porque ele tinha 15 anos. A mente dele tava a 2000 por hora. Tanto que aconteceu. Num domingo, ele foi deitar na rede, porque ele não tinha cama, ele tinha uma rede, era muito tarde. E ele começou a ver o rosto dela saindo de uma parede. Porque ele tava tão doido que ele já tava até alucinando com ela. E disso ele percebeu, tipo, não é real, porque o rosto, ela não sai de uma parede. Ele nunca tinha visto o rosto dela. Aí ele acabou caindo no sono. Enquanto isso, a Dona Severina foi lá e entrou no quarto dele, porque ele não comeu naquela tarde e ela achou estranho, pensou que ele podia estar doente. E quando ela vai no quarto dele, ela comenta consigo mesma, tipo, nossa, ele é mais bonitinho quando tá dormindo, né? Aí no sonho, a Dona Severina segura a mão de Inácio e começa a se aproximar e aproximar. Nessa hora, a realidade e o sonho se coincidem e se colidem, pois tanto a Severina real quanto a Severina do sonho dão um beijo nele. O que difere é que depois disso a Severina do mundo real corre com o rabo entre as pernas, pois foi uma decisão de impulso. Como Inácio tem um sono bem pesado, ele não acorda ali, ele só acorda certinho na hora de jantar, onde as coisas continuam, elas voltam ao normal. Só que agora, por causa desse tipo de coisa, a Severina agora anda com os braços cobertos. Mas isso não afeta Inácio, ele já está preparado. Ele tem aquele sonho na cabeça, então, tipo assim, nada mais abala o menino. Eventualmente, o Borges não quis mais Inácio e devolveu pro pai. A Dona Severina nem mesmo se despediu dele. E o livro acaba com o Inácio falando que mesmo anos depois, mais amores e mais paixões, ele nunca se sentiu daquele jeito, como naquela tarde de domingo, com aquele bendito sonho. Aristóteles definiu paixão como o que move algo, ou quando a gente aplica para um ser humano, o que move um ser humano. E isso que nos move acaba sendo as nossas emoções, nossos sentimentos. E como eu não sou um expert nisso, eu puxei essa roda aqui de emoções e sentimentos para dar uma olhada. E depois das análises que eu concluí. Vamos lá. Hostilidade, o que o Borges tinha com o Inácio. Pânico, Severina depois do beijo. Fascínio, Severina antes do beijo. Paixão, Inácio para Severina. Irritado, Inácio querendo ir embora. Esperança, Inácio esperançoso de ver mais os braços de Severina. Saciado, Inácio depois daquele bendito sonho. Confusão, Inácio quando estava sendo expulso lá pelo final da história. Saciado, Inácio, principal de tudo isso, desejo.
Dito isso, para terminar essa linda história, eu gostaria de terminar com a moral que eu creio que todos que depois de lerem esse conto e poderem assim compreender Machado de Assis quis dizer vão entender que é: feitiço em braço leva vocês longe.